esquerda, cantor, também está ouvindo. Olha para você ver como nós precisamos parar para pensar o que estamos fazendo com aquilo que ouvimos. É importante pensar nisso. Por quê? Porque quando Cristo libera a primeira palavra na cruz, ele diz: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Os dois ladrões, o da direita e o da esquerda, também estão ouvindo a palavra de perdão. Estão os dois ouvindo a mesma palavra. Aí o Senhor continua dizendo e vai falando, e 7 palavras são liberadas, poderosas, e não é sobre elas que vou pregar. Mas o Senhor libera 7 palavras na cruz. Tanto um quanto o outro está ouvindo. De repente, o que aconteceu? Poucas horas de vida depois daquele momento, foi de ovelha. Ele chegou lá e disse assim para o outro. Ele não disse para Cristo. Ele ouviu Cristo liberando palavras sobre muitos que estavam ao pé da cruz, e liberando palavras a ele também, o que estava à direita. Quando ele ouviu da esquerda dizendo: tu não és Cristo coisa nenhuma. Se tu fosse Cristo, ou se tu é Cristo, desce daí e te salva. E salva nós também. Sabe por que ele estava querendo viver isso? E propondo isso a Cristo? Porque o que estava à esquerda, a vontade dele é a mesma que a sua. A vontade de continuar o que está fazendo, seja fora do plano de Deus, seja da maneira que estiver. O homem se apega ao que faz de uma tal maneira que às vezes ele quer alimentar o que ele está fazendo. O cara está a poucas horas de morrer e ele não pede perdão. Ele pede para descer da cruz e continuar vivendo o que já estava vivendo. Quer dizer, ele não enxergava a sua vida terrível que estava vivendo. Mas o da direita, que ouviu a mesma pregação de Cristo na cruz, se torna um pregador naquela hora. O pregador das últimas horas da cruz depois de Cristo. Por que ele pregou, pastor? Ele olhou para o da esquerda, esqueceu o Cristo central da cruz e disse para o da esquerda: ei, você não teme a Deus. Olha que mensagem poderosa para pregar. Ele pregou para o da esquerda, um ladrão arrependido, pregou para o da esquerda dizendo: você não teme a Deus. E aí ele resumiu a vida dos dois. Ele disse assim: nós estamos aqui porque nós pecamos. Nós estamos perecendo porque nós fizemos isso. Nós somos malfeitores, pecadores. Nós estamos aqui porque nós erramos. Mas esse que está na cruz central não fez nada. Mas com ele eu não vou falar nada agora. É com você da esquerda. Você está aí pendurado nessa cruz e eu estou aqui, nós vamos morrer. E você não conseguiu encontrar o temor de Deus. Aqui dá uma mensagem poderosa para pregar. Porque o homem está sem governo por falta de temor a Deus. A mulher vive os seus prazeres por falta de governo. E o governo é gerado pelo temor a Deus. Sem o temor a Deus não há governo. Não há limites na vida. A pessoa faz tudo que ela achar bom. E ninguém manda na vida dela. E é fato. Hoje ninguém manda. Por causa do livre-arbítrio. O Senhor entregou na mão do ser humano a oportunidade para ele. Não quer dizer que ele manda ou desmanda. Mas disse para ele: você quer fazer, faça. Mas um dia nós dois iremos se encontrar. Um dia nós vamos se ver frente a frente. E eu vou julgar a tua situação. O livre-arbítrio é a chance que você tem de viver o que você quer. E de continuar da maneira que você quer. Por na presença de Deus. Você não teme a Deus não, rapaz. Mas está indo para o final da vida. E você está aí querendo continuar a vida em vez de se arrepender. E ele está lá, boquejando com o outro, pregando para o outro, dizendo que o temor de Deus poderia mudar a situação do outro. Observa-se que ele ainda, Ingrid, o pregador do lado de Cristo, ainda não tinha sido perdoado. Cristo ainda não tinha dito para ele que tinha céu, paraíso, não tinha nada. Cristo não chamou ele de nada e não disse que estaria com ele naquele dia até então. Nada. E ele tinha uma fé tão grande. Olha bem como ele achou a fé na cruz nos últimos momentos da vida dele. A fé dele foi tão grande
que ele pregou para o outro dizendo: tu não temes a Deus. Observa que um pecador de uma natureza daquela, em maus lençóis, como diz o outro, próximo de encontrar o fim da vida, está dizendo que temer a Deus livra o homem, coloca o homem de uma forma diferente na trajetória da vida. Aí ele está lá boquejando: não, eu quero descer e continuar. Eu não vejo nada demais de continuar. Seria uma interpretação dele, não com essas palavras, mas a forma dele enxergar a vida. Aí de repente o da direita para de chamar a atenção do outro e olha para quem? O autor e consumador da fé. Olha para aquele que disse um dia: olhai para mim, sereis salvos, todos vós os termos da terra. E ele olha para Cristo e diz: Senhor. Só se leva a palavra Senhor quando se considera alguém como autoridade. Primeiro plano. Segundo, só se chamava de Senhor naqueles dias alguém que se sujeitava-se à ideia de ser servo. Para ele estar ali chamando Jesus de Senhor, ele estava dizendo: eu estou aqui, sou servo, tu és o Senhor. Ele estava julgando a si mesmo quando chamou Jesus de Senhor. Primeiro ele estava dizendo: eu sou servo. Se tem alguém que tem valor aqui, é o Senhor. Se tem alguém aqui que é o Senhor. Ele coloca Jesus exatamente no lugar exato da história da vida humana, chamando ele de Senhor e reconhecendo a sua ideia de ser servo. Aí quando ele diz: Senhor, aqui quem está falando é servo, e aqui quem está ouvindo é o Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino não se revelou. Se Cristo levasse ao pé da letra como homem, teria que esperar até hoje para colocar o homem no paraíso, porque era reino. O reino não se revelou ainda. O que se revelou foi o paraíso e não o reino. Mas a forma dele fez Jesus entender que às vezes não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é por procurar letras lindas que a coisa vai acontecer. O que vale é o que o Senhor entende, saído pelos lábios da vida humana. E ele, na simplicidade dele, diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O Senhor, como se dissesse: esquece do reino, porque hoje mesmo estará comigo no paraíso. Cristo é o único, Ingrid, que dá ao homem o direito de conhecer, morrendo antes do arrebatamento, um lugar chamado paraíso. E depois vai tirar do paraíso para colocar dentro da eternidade, outro lugar, uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra que ninguém chegou até lá ainda. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, diz a Bíblia. Ninguém. É só ele que desceu e subiu. Mas o paraíso está povoado hoje. E muitos cristãos vão morrer nesse dia, e estão morrendo enquanto eu estou aqui, trazendo essa palavra rápida aqui. Vão morrer já em uma multidão e vão para o paraíso de Deus, porque morreram temendo, morreram servo como aquele que estava à direita. Observa que Jesus antecipa a ideia da eternidade para ele, dizendo: hoje mesmo tu vai morrer. Eu nem vou falar que tu vai morrer, eu só vou falar para você que hoje você vai estar comigo lá no paraíso, onde está preparado. Vamos nós dois, nós vamos inaugurar o paraíso, porque ele vai ser inaugurado comigo e contigo. Nós vamos entrar hoje no paraíso, eu e tu. Agora você para imaginar que Jesus maravilhoso é esse que nós pregamos. Agora uma coisa me chama a atenção no texto: e o da esquerda? E o da esquerda, por que a letra deitada no livro sagrado não fala mais nada? Porque Cristo só tem coisa boa para o homem que é servo, para a mulher que é serva, para aquele que quer. Se você não quer Jesus, continue da maneira que você está. Jesus disse que é para você piorar. Eu não vou falar para você piorar. Ele disse que é para piorar. Ele disse que está sujo, sujo ainda, é para piorar. Mas eu não vou me atrever a dizer isso a você. Mas se você quiser mudar de vida, então Cristo tem uma palavra para você. Porque se você ocupar o lado esquerdo,
na mesma linhagem de pensamento daquele da esquerda, vai ter uma coisa boa para você nessa tarde: o silêncio de Deus. Imagine o que aquele da esquerda viveu, irmã, lá no cantinho dele, morrendo junto com os outros, Cristo e o outro. Agora você imagina ele tendo que olhar, pastor, de canto de olho, e vendo Cristo dizendo para o outro: se pudesse erguer uma das suas mãos, Cristo, que estava pregada, logo não podia erguer, mas como se pudesse erguer, dizendo: ó, você fez a escolha certa, você fez a escolha certa. E o da esquerda lá quieto, pensando. Fosse os pastores, padres da atualidade, sabe o que eles iam fazer? Eles iam lá se ajoelhar. Ei, Cristo, desce daí, vai lá se ajoelha nos pés daquele da esquerda lá, faz alguma coisinha para ele, para ajudar ele. Cristo não trabalha como o homem. O homem fica correndo atrás: pelo amor de Deus, vai para a igreja, pelo amor de Deus, não vai, pelo amor de Deus. É porque nós estamos diante da realidade das coisas e estamos vendo o tamanho do inferno engolindo uma multidão diariamente. Mas Cristo despediu um jovem de 16 para 17 anos, conhecido como jovem rico, sem salvação nenhuma. Os discípulos quase desviaram, se não desviaram por algum momento. Um olhou para o outro e disse: não tem salvação, não tem salvação. Vamos conversar com o chefe. Chegado Jesus, falaram para ele: Senhor, um homem veio atrás de salvação. Nós estamos ouvindo a sua mensagem, que o Senhor pregou para um homem uma mensagem dura. Chamou ele, disse para ele se ele conhecia a lei mosaica. Ele disse que conhecia desde criança, era praticante dela, diga-se de passagem, entre aspas. Esse é o cara. Quando o Senhor disse para ele desfazer e tirar do coração algumas coisas, ele não conseguiu, foi embora sem salvação. O Senhor não correu atrás dele: volta, o Senhor não fez nada, deixou ele embora. Então não há salvação. Aí Jesus, com o maior carinho, disse aos homens: as coisas são impossíveis da forma de ver, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Ele colocou um silêncio